Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje é dia 30 de dezembro de 2021, nós faremos uma retrospectiva do ano de 2021, que não é considerado geralmente um ano fácil aí, viu, pessoal? Ano de 2021 e também a gente vai falar um pouquinho sobre expectativas para o ano que vem, 2022, mercado, economia, setores. Né? A gente vai comentar um pouquinho baseado naquilo que a gente viu este ano. Né? Então, trazer um pouquinho de alguns assuntos que a gente comentou sobre IPO, sobre M&As, fusões e aquisições, sobre alguns setores da economia e também o que a gente pode esperar, talvez, para o ano que vem. E para me acompanhar aqui nesse exercício, estou com o Renato Aracaki, nosso instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala, Renato! Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Tudo bem? Só a gente trabalhando aí na última semana do ano. Bom, o ano foi, a princípio, não foi um ano fácil. As perspectivas eram melhores, né, do que a realidade, né, se impôs. Mas a gente tem bastante coisa para analisar e vamos falar bastante sobre perspectivas de 2022. Agradeço bastante as perguntas que enviaram ali nas nossas redes sociais para a gente comentar. Então vai ser um bate-papo, ali é diferente aí um pouco dos BTC Journals tradicionais, onde a gente vai fazer uma análise, a gente vai trocando ideia e vai falando um pouco sobre, né, vai tentando responder as perguntas que vocês mandaram, e aí vamos ver se a gente consegue fazer um big picture, né, do que foi 2021 e, eventualmente, né, tentar fazer algumas apostas aí para 2022. Queria agradecer a todos os nossos parceiros em company aí desse ano de 2021, que foi muito fértil, né, em termos de in-company e treinamento. Inclusive, a gente fez um treinamento ontem, né, então as empresas também não param, né, então a gente também acompanha o ritmo das empresas. E também queria agradecer a todos os nossos alunos dos cursos abertos aí de 2021, bastante aluno, batemos recorde de quantidade de alunos aí em cursos abertos em 2021, apesar dos pesares, então foi muito bom, agradeço a todo mundo, espero que tenham treinado bastante aí com a gente, em 2022 bastante coisa para a gente fazer também. Mas tem bastante coisa para a gente falar, né? E ó, hoje estou com a minha Insider, porque já estou no ritmo de férias. Pois é, eu também, viu, Renato? Estamos aqui já fazendo essa propaganda pessoal e essa aqui nem foi combinada, olha que maravilha. Mas também, né, enfim, quero agradecer todos os alunos e alunas que participaram do General Business Program, do Strategy and Finance, do General Finance, do nosso curso de modelagem, enfim, todos os cursos abertos, né? E um abraço especial aí para o Rafael Cunha, da turma 90 do GBP, General Business Program. A gente ficou batendo um papo depois da última aula lá de Problem Solving no curso, viu, Renato? A gente ficou até umas 11 e pouco, né, da noite ali, batendo um papo, a aula acabou 10h20, né? Mas, enfim, conversando, ele contou sobre como o curso ajudou ele na carreira e ele, né, ficou muito feliz de ter conseguido aí, ele conseguiu ser aprovado num dos programas de trainee aí mais concorridos do país, né? Então, parabéns, Rafael, muito sucesso para você e continua contando com a gente. E todos os alunos sabem que podem contar com a gente depois do curso, né? A gente está aqui sempre à disposição. Bom, vamos lá então, Renato. Tem bastante coisa, né? O ano foi razoavelmente movimentado. E aí rolaram algumas perguntas lá no nosso Instagram, né? Algumas pessoas mandaram para a gente também por inbox e por e-mail para a gente comentar algumas coisas, né? Então, várias nesse sentido, então vou fazer um catadão aqui, viu, Renato? A ideia é o seguinte, né? Como foi a economia em 2021, né? E eles perguntam também como vai ser em 2022. A gente pode tentar fazer esse exercício de futurologia mais para frente, mas vamos pegar um pouco em retrospectiva, né? Falando do ambiente econômico, e depois a gente já passa para um dos setores mais importantes. Mas de forma geral, Renato, como é que você viu a economia em 2021? Pois é. Bom, como a gente já sabe, ano passado teve toda aquela quebra do supply chain, tal, aumento de volatilidade dos mercados, etc. Isso daí trouxe uma pressão muito forte, mas a perspectiva para 2021 era boa porque, a princípio, né, a pandemia ia terminar, como não terminou. E aí a gente viu algumas pressões em alguns índices, né? Aqui não é o BTC Money, né? Mas falando um pouco sobre alguns índices, a gente pegou lá IGPM, né? Que é o que o pessoal chama de índice do atacado, né? Ele terminou o ano de 2020 com um índice acumulado de 23%. Legal.
tá? Ou seja, ele estava em tendência de subida, ele chegou num pico ali no meio do ano, ali em junho, lá de 35,77. É aquele negócio que a gente sabe, né? Se o atacado ali, ele está aumentando seus preços a essa magnitude, e o dólar ele tem bastante influência, e os preços das commodities também, né? Obviamente isso precisa ser repassado ali para o consumidor final, né? Então, agora, o que aconteceu? A gente teve um pico do IGPM lá em junho, 35, e agora está caindo, agora está um índice acumulado de 17,9. Legal, né? Aí, quando você olha o efeito disso na inflação, o IPCA acumulado lá em dezembro de 2020 foi de 4,5. Legal, né? Como que está agora, Renato? Até novembro, estava 10,74, né? Com uma expectativa de chegar aí próximo aí dos 11, né? Então, o que está acontecendo? Teve um delay aí de pelo menos uns 6, 7 meses ali entre movimentações de GPM e algum efeito, né, ali no IPCA. Como o IPCA, a gente viu, né, 23 contra 4, muita empresa tentou absorver, né, até porque a economia não anda muito bem, né, esse negócio quebrou. Tá? Então, eu vi uma pesquisa aí de um monte de pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas quebraram, né, pequenos estabelecimentos, etc. O comércio foi muito mal. Então, muitas empresas foram absorvendo isso, quebraram, né? E as que sobram, que é o que a gente imagina, né, por movimentos econômicos, vão começar a repassar isso. E estão repassando, né? E agora você tem menos competição, e aí você vai repassando isso para o consumidor final, por isso que a gente está vendo essa inflação muito alta. Então, o que aconteceu? Como a gente está com um nível de desemprego relativamente alto e com a inflação alta também, 2022 não tem uma perspectiva muito boa, né? Então, 2022, até para a gente conseguir controlar, além de ser ano de eleição, para controlar um pouco dessa inflação, o Banco Central ele vai manter aí o ritmo de aumento de taxa de juros, e a princípio, né, eu acho que a gente estava conversando aí, tem um foreguide aí de mais ou menos uns 11,25, 11 e pouco aí, que vai ficar a Selic aí para 2022. Qual que é o ponto dessa taxa de juros muito alta, né? Você precisa fazer um diferencial de juros em relação, principalmente, aos Estados Unidos, para você conseguir controlar o dólar, legal? Isso daí já vai ajudar bastante ali e já está ajudando, né? Na parte do IGPM, legal, que vai ter um reflexo no IPCA, só que tem um delay, esse é um ponto. Só que vai ter todo aquele negócio que a gente sabe, né? Vai ser ano de eleição, então a volatilidade, por causa de incerteza política, vai ser alta. Então, talvez, até para controlar um pouco melhor aí esse dólar aí, talvez essa taxa de juros alta ela vai se manter até o ano de 2022 inteiro, até eventualmente 2023, dependendo de como for o resultado, né? E aí, taxa de juros alta traz aquele negócio, né? Se o dólar continuar alto com taxa de juros alta, alguns setores vão se beneficiar, né? Só que outros vão sofrer bastante. Um que sofre bastante, todos, né? Que a gente ensina até nos nossos cursos, são aqueles que dependem muito de alavancagem. Então, construção civil, por exemplo, vai continuar sofrendo como sofreu aí em 2021. Esse daí é um ponto. E se o dólar continuar alto, eventualmente os exportadores eles vão continuar tendo resultados bons. Tá? Então, só fazendo um aparato, né, do que é a parte econômica, olhando um pouco dos índices, é essa a impressão. O ano de 2021 foi ruim, tá? Em termos de índices econômicos, eventualmente 2022 não parece que as coisas vão melhorar tanto assim, né? Então, ambiente volátil, como todo mundo está falando, e taxa de juros alta. Então, para quem gosta de investir, né, coisas com risco um pouquinho mais baixo aí, né, vai ter remunerações altas aí, isso daí é bom. Pois é, isso pode eventualmente se refletir também em investimentos de renda variável, né? Mas antes da gente entrar nessa seara, né, só para você que está ouvindo, né, IGPM, IPCA, o Renato pincelou aqui a diferença. Lá no BTC Money a gente teve um episódio onde a gente fala sobre a formação de cada um desses índices, hein? Então, por que que o Renato comentou sobre o atacado sendo importante no IGPM? Porque ao formar esse índice, né, 60%, salvo engano, desse índice é formado pelo índice de preços do atacado, tá? E aí eles pegam os produtos lá dentro do atacado, né? Que depois vai ser vendido aí para os grandes varejistas. Então pega lá na fonte, vamos dizer assim. Uma outra parte considerável desse índice está relacionada à construção civil, né? Então a formação é diferente. No caso do IPCA, pega-se uma cesta de um determinado público do povo brasileiro, né? E mais ou menos o quanto ele consome de transporte, de saúde, de alimentação e assim por diante, e ver o quanto que os preços variaram dentro dessa cesta. Então, é importante que os índices eles acabam, como o Renato comentou, em algum momento ali se conectando, talvez com 6 ou 7 meses de atraso, mas isso pode acontecer, mas muito provavelmente eles vão ter valores diferentes, né? Então, esse é um ponto importante.
E aí, realmente, né, o aumento da taxa de juros, como sendo o único instrumento do Banco Central para tentar, né, dar um jeito na inflação, é algo que enfim, tá complicado, porque mesmo com o aumento da taxa de juros, a gente não vê o dólar retrocedendo. Há discussão, ele podia estar mais alto, etc. Beleza. Mas ele não retrocedeu e a gente não sabe se ele vai retroceder. O que a gente sabe é que existe uma expectativa já do aumento, um próximo aumento. Hoje a taxa básica tem 9,25 no momento que a gente grava o episódio, e tem uma expectativa do próprio Banco Central no seu relatório, né, que ele faz ali depois das reuniões do Copom, que é um aumento possível para 11,75, né, mais um aumento de 1,5 pontos percentuais. Então, é uma expectativa que tem, né? E essa expectativa, em tese, já está precificada, né, Renato? Então, tem essa questão também que o mercado já entende isso. Mas aí, falando de mercado, né? Enfim, a gente falou de economia. Antes da gente entrar em bolsa, IPO, que a gente vai comentar, teve uma pergunta muito legal sobre o varejo, né? E olha só, vi que o varejo não foi bem no Natal. Como será em 2022 no Brasil, né? Então, realmente, no Natal, né, algumas notícias aqui que a gente leu, vou até colocar uma que foi do Valor Econômico, de 2 dias atrás, né? O título é o seguinte: Natal fraco, coloca em suspensão planos do varejo para 2022. E aqui ele comenta sobre um aumento de 1,1 ponto percentual em relação a 2020, uma queda forte em relação a 2019, né? No caso do aumento real do varejo. Renato, e aí? O varejo realmente sofreu bastante, né? Sim, o varejo sofreu bastante, até porque existe muita incerteza, né? Aí o nível de desemprego está muito alto, etc. As pessoas estão começando a fazer um pouco de poupança, né? Brasileiro não tem muito essa cultura de poupança, né? Vai ter que começar pelo menos a gastar menos, né? Para conseguir eventualmente sobreviver aí aos próximos meses aí de volatilidade. Legal, tá? Para a gente analisar um pouco do varejo e o que aconteceu, eu gosto até de pegar e falar um pouco sobre perspectiva, pegar um pouco da bolsa, né? A bolsa ainda não fechou, porque ainda tem um pregão de hoje, mas ela está com um acúmulo de perda em 2021 de 12,5%. Tá? Fazia tempo que a bolsa não dava negativo no ano. A última vez que ela deu negativo foi em 2015, né? Que foi menos 13%. 2016 até 2020, até ano passado, apesar dos pesares, a bolsa ano passado ela subiu 2,92%. Agora está com uma queda aí de 12%. Aí eu fui dar uma olhada no índice, né? Quais que foram os ativos que puxaram essa queda aí, né? Aí eu vou falar aqui o top 4 aqui, né? O top 4 é assim, ó, Magazine Luiza, né? Menos 72,89%, varejo, né? A segunda tem até o nome, varejo no nome, Via Varejo, ó, Via Varejo, 68,9% de queda. Terceiro, Pão de Açúcar, 62,65. Pão de Açúcar ainda tem o efeito da cisão lá com a açaí. Então, beleza, ok, esse aí a gente até consegue analisar outros fatores, né? Mas o quarto, lojas americanas, né? 58,97 de queda, né? E só para a gente fechar o top 5, né? Uma construtora, né? Ezetec, né? Ezetec 52,89. Então, o varejo o mercado já está antecipando que, eventualmente, o varejo para 2022 não vai ser muito bom. Como a gente sabe, o mercado financeiro ele antecipa projeções futuras de resultado e já ajusta isso no preço dos ativos. Então, dado que as maiores quedas aí estão sendo puxadas aí pelas empresas de varejo, consequentemente, o mercado está esperando que o varejo não vá muito bem. E é normal isso, né? Aqui, um dos efeitos, né, que a gente acabou de comentar, né, da taxa de juros alta, é você conseguir aumentar o diferencial de juros, contendo um pouco do valor do dólar, né? Beleza, isso que o Habib acabou de falar que está com uma certa dificuldade aí, o Banco Central de conseguir colocar isso em prática. A outra, a princípio, é você aumentar o custo de oportunidade. Então, assim, eu posso consumir agora, ou eu posso deixar meu dinheiro parado lá, recebendo 9,25 de rentabilidade anual, ou 11,75, que é
a perspectiva. Então, a princípio, né, você posterga o seu consumo, né, deixando o seu dinheiro render um pouco mais. Legal. Isso daí é o segundo efeito ruim aí, principalmente para varejo, né, esse aumento de taxa de juros, né, você aumenta o custo de oportunidade, a princípio você desincentiva as pessoas a consumirem. Obviamente, algumas coisas você não deixa de consumir, né, itens básicos, né, mas supérfluo, com certeza você consegue dar uma pedalada. Então, o varejo para 2022 ainda tem uma perspectiva muito boa. Então, taxa de juros alta, desemprego alto, a princípio, vão continuar sofrendo bastante. Tem muita gente que, eu já vi bastante análise falando que os ativos estão muito baixos, né? O mercado bateu demais aí nesses ativos. Eu dei uma olhada ali na, nos múltiplos, né, dessas três aí, né, Magazine Luiza, Via e Americanas, eu ainda acho que tem espaço para cair, tá? Assim, então, por mais que tenha caído bastante, eu ainda acho que tem alguns múltiplos que ainda estão meio esticados pelos resultados e perspectivas de médio prazo, né? Então, enfim, né, tem gente que fala que tá barato, né? Tá barato pra caceta, tá, não sei o quê. Eu ainda acho que ainda tem um pouco de espaço, né? A gente sempre comentou, né, esses múltiplos esticados para essas empresas, né? Uma coisa que é interessante, né, até falando um pouco do top 10, né, das quedas, isso vai refletir um pouco, né, no que foi a economia e as perspectivas para 2022, ó. Então, eu falei, né, Magazine Luiza, Via, Pão de Açúcar, Americanas e Zetec. Esse é o top 5 de queda, tá? Próximas. Natura, 52% de queda. IRB, a nossa famosa resseguradora lá, né? 52% de queda. Qualicorp, então a Qualicorp 50%, mas aí tem um monte de coisa aí de governança, etc. O nono, Cogna, e aí o mercado de educação sofreu bastante em 2020, continuou sofrendo em 2021, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? E Eco Rodovias, 46%. Então a gente viu aí, pelas maiores quedas, né, os setores que eventualmente mais sofreram e que estão com perspectivas ruins aí de curtíssimo prazo, né? As maiores altas, né, falando um pouco aqui das empresas, Embraer, e a gente comentou bastante, né, da Embraer esse ano, né, o reposicionamento estratégico do negócio, 175% de upside, hein? Show de bola, hein? Quem comprou a Embraer tá bem, né? Braskem, 174% de upside, principalmente na perspectiva aí de venda, né, de participação, etc, né? E aí depois, ó, Marfrig, JBS. Aí tem Petro, Gerdau, etc. Ou seja, aquilo que a gente falou, né? Então, quem exporta, etc., tem preço commodity em dólar, né? A princípio, está todo mundo apostando que o dólar vai continuar alto. Essas exportadoras aí vão continuar, né, ganhando bastante dinheiro. E aí essa é a perspectiva aí para 2022 desses setores. Pois é, então, pô, se a gente pega a retomada varejo, né? Então a gente vê realmente uma complicação ali. Detalhe, a gente falou no passado da Black Friday que também não foi tudo aquilo, né? Esse ano. Então a Black Friday sofreu um pouco e havia a expectativa, bom, já que a Black Friday sofreu, vamos ver se o Natal rola alguma coisa, né? E também sofreu. Então realmente está complicado. Tudo isso que o Renato colocou foi muito importante, né? Custo de oportunidade, o próprio dólar acaba afetando bastante, né? E a crise, né? A crise, desemprego, tal, tudo isso vai afetar muito para produtos que não são produtos essenciais. Já os produtos essenciais encareceram, né, como a gente acompanhou ao longo desse ano, né, e isso puxou aí o que o Renato colocou agora, né, algumas das que mais tiveram valorização ao longo do ano estão relacionadas a commodities ou produtos, enfim, tanto da parte, principalmente exportação, né, mas proteína animal realmente teve esse upside bem legal aí com o Marfrig JBS, né? Então isso é muito importante. Vamos lá, vamos para o próximo, Renato. A gente falou de uma porrada de IPO esse ano, né? Então a gente viu o mercado explodindo de IPO, teve alguns que cancelaram, né? Enfim, que não conseguiram rodar, por exemplo, o Madeiro aí realmente não conseguiu, né? Postergou, mas vários saíram. Né? E aí, o que aconteceu? Como é que a gente pode pensar? Isso aqui foi uma outra pergunta que veio, né? Como que foi o mercado para IPOs em 2021 e também expectativas para 2022? E aí, Renato, como é que foi esse mercado esse ano? Beleza. Ó, a IPO esse ano explodiu, né? Tanto é que toda semana a gente analisava prospecto de abertura de capital, etc. Ensinamos bastante gente, né? Quem acompanha aí o BTC Journal aprendeu como você pega o prospecto, como que você analisa. Legal. Só para vocês terem uma ideia, esse ano foram 45 aberturas de capital, 45, que foi muito maior do que 2020, que foi 28.
e só não bateu o recorde de 2007. Eu lembro dessa época, foi o primeiro ano de formado que eu tive lá. Meu, era IPO quase todo dia, né? Foram 64 IPOs em 2007. Então, a gente teve bastante abertura de capital em 2021, principalmente porque a taxa de juros estava muito baixa, né? E aí a taxa de juros muito baixa, o custo de oportunidade estava baixo, né? Então, todo mundo estava mais com apetite a risco aí nesse início de ano. Então, quem conseguiu captou bastante dinheiro no mercado. Tá? Só que o que você falou, né? Então, teve essa tendência de aumento de taxa de juros a partir do meio do ano, e aí foi desincentivando, né, os investidores a pegarem muito risco, né? Até porque coisas com menos risco estavam dando rentabilidade mais alta, né? Então, só para você ter uma ideia, 68 empresas cancelaram a IPO aqui no Brasil em 2021. 68. Então, você viu que se a taxa de juros se mantivesse, aquela perspectiva positiva se mantivesse, talvez esse ano a gente batesse o recorde, né, de IPOs aí da história da B3. Infelizmente não foi o que aconteceu. Tá? Então, qual que é a perspectiva para 2022? Dado que a gente acabou de falar que a taxa de juros vai se manter alta, né, o que aparentemente está mostrando é que a abertura de capital vai ser uma coisa muito restrita. Só para você ter uma ideia, em 2019 foram só 5 IPOs. Cinco. Então, provavelmente vai ser algo em torno desses números aí. Então, o investidor, para ele investir em uma empresa, de duas uma, né? Ou a empresa ela vai ter que trabalhar com múltiplos muito mais baixos do que foram os múltiplos de 2021 para conseguir captar dinheiro no mercado, beleza? Essa pode ser uma das formas. Ou, eventualmente, se ela não estiver disposta a dar muito desconto ali na abertura de capital, não vai ter IPO. Só que aí algumas empresas também não têm muita alternativa, né? Porque vai pegar alavancagem de mercado com uma taxa de juros muito alta, né? Então, aí é aquele negócio, né? Se tiver ainda espaço para pegar alavancagem, vai pegar. Se não tiver espaço, vai ter que abrir mão de valuation para conseguir, eventualmente, captar dinheiro no mercado. Então, eu acredito que em 2022 vão ter pouquíssimos IPOs, pouquíssimos, né? Mesmo porque alguns IPOs, a maior parte dos IPOs, eles deram retorno negativo, né, para quem entrou aí em 2021. Então, eu peguei aqui uma listinha dos 3 piores IPOs aí do ano de 2021 até agora. Tá? Então, até resultado de ontem, né? Vamos pegar. E os 3 a gente analisou aqui. E se vocês leem, né, as entrelinhas do que a gente fala, você já estava entendendo que a gente falou que o negócio não ia para frente, né? Então vamos pegar aqui o primeiro, né? O pior IPO de 2021 foi a Mobile. A Mobile está com, né, uma perda desde a abertura de capital de 77,2. Já pensou se você colocar seu dinheiro e ter uma perda de 77,2? Né? Sem perspectiva de retomada, esse que é o pior, né? Então, assim, tem um problema, né, no modelo de negócio da Mob, né? Isso a gente analisou, e ele precisa corrigir esse negócio. Se não corrigir, o medo é todo aquele dinheiro que foi captado na abertura de capital vai acabar, né? E aí a empresa vai passar por dificuldade. Então, o mercado está assim, tá? Então está muito reticente em relação à Mob. Então, só um parênteses, Renato, lembrando daquela história, né? Então, pessoal, uma coisa muito importante: se uma empresa perde o valor de 77%, né? Não é aumentando 77% que ela volta ao patamar original, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Ela precisa muito mais do que dobrar, né, o valor atual para poder voltar àquele patamar antigo, tá, pessoal? Então, perder 77% é uma coisa realmente expressiva. Só queria fazer esse detalhe aqui, viu, Renato? Ah, sim, né? Eu lembro até hoje, né? Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, né? Que aí eu estava fazendo eu era analista, né? Aí tinha feito lá uma tabela ali falando sobre aumentos de preço e descontos, né? Aí minha chefe chegou um dia assim e falou assim: Ô, Aracaki, tava mostrando lá pro diretor lá seu relatório, a gente achou um erro no seu relatório. Eu pensei, achou um erro, né? Pode acontecer, né? Todo mundo pode errar, né? Falei, onde que tá o erro, né? Apesar de eu ter revisado bastante o negócio, né? Eu falei assim, aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Teve um aumento de 10% aqui, ó. Desse ponto aqui. Depois teve um desconto de 10% aqui, ó. Aí não voltou para o valor original. Aí, ó. Então tá errado. Eu falei assim: olha, que bom que esse foi o erro que vocês encontraram, né? Porque, na verdade, isso não é um erro, né? Isso são juros compostos, né? Então, se você. Aí eu criei a regra, no 100, 150, 75, né? Essa foi a minha regra, né? Aí eu falo assim: se você tá no base 100, você dá 50% de aumento, dá 150, né? Depois de 50% de desconto, né? Vai para 75, não volta para 100, né? Então, porque você sempre vai usando a base anterior. Aí ela olhou para mim e falou assim:
olha que interessante, né? Foi, meu, esse é um sinal que eu preciso mudar de emprego. Enfim, né? Coisa lá na época de analista. Mas é isso, né? Só para você ter uma ideia, ó, até para a gente colocar em números aqui o que o Habib falou, ó, o IPO ele saiu a R$ 21 na moda. 21. Tá 4,70. Se tá 4,70, meu amiguinho, tem que multiplicar o valor do negócio em mais de 4 vezes, né? Para você conseguir voltar o valor do IPO. 4 vezes tem que ser a valorização do negócio. Então, assim, não é que caiu 70% que vai subir 70% que vai voltar para 21, né? Tem que ir, meu, 4 vezes, né, de aumento para conseguir voltar. Então, se você ainda está segurando o papel, meu amiguinho, eu acho que já está na hora de você desistir do papel, né? Mas enfim, tá? Não posso dar recomendação de compra nem venda aqui, né? Mas só fazendo uma análise. Bom, o segundo ativo que mais caiu foi a DOTS. Eu lembro que eu fiz aqui a análise do prospecto, por quê? Porque eu adoro esse modelo, né, de pontos, né? Eu explico isso na aula de valuation, tal, não sei o que, mas quando eu li, né, o prospecto da DOTS, eu fiz várias ressalvas. Eu falei assim, olha, eu estava numa expectativa muito grande que esse negócio era bom, mas é ruim, péssimo, né? Por quê? Porque o negócio ele não tem liquidez nos pontos. Aí você fala assim, mas isso é bom, né? Porque aí os pontos expiram e aí você reconhece as receitas. Não, isso é péssimo, né? Porque se as pessoas não, né, se elas deixam, né, os pontos expirarem, quer dizer que elas não veem valor no negócio. E aí, se você não vê valor, a perspectiva de médio e longo prazo é péssima. Então eu falei assim, olha, eu estava com uma expectativa grande, porque as opções, né, de programas de coalizão no mercado saíram, né? Porque a Smiles foi integrada ali na operação da Gol e a Múltiplos também na Latam. Então não tinha mais nenhum ativo ali, peer play ali na parte de coalizão. A DOTS era uma expectativa, mas eu falei assim, meu, péssimo, né? Horroroso, não dá para entrar. Tanto é que ele saiu a R$ 13, está 3. 3, né? Também a 4 vezes ali para conseguir voltar o preço original. E o último, né, para fechar o top 3, West Wing, famosa West Wing, né? West Wing também com 75% de queda, galera. Muita coisa, né? West Wing é aquele negócio, a gente, além do modelo que a gente achou que o negócio ainda tinha algumas múltiplo muito alto, tal, não sei o que, eles fizeram muitos movimentos questionáveis, né, durante esse ano, né? Primeiro, soltar no mercado a possível oportunidade de ser integrado a alguma operação para conseguir ter mais upside para o acionista. Ou seja, ó, a gente só vai gerar valor para o acionista se a gente for vendido para alguém, né? Isso pega mal para caramba, né? Essa é a primeira coisa, né? A segunda foi querer comprar lá a agência de turismo, né? A Zapo, né? Que eu não consegui ver de forma nenhuma, né? A coerência estratégica, né, desse movimento, tanto é que eles cancelaram. Né? E aí depois que cancelaram, ainda a ação subiu um pouquinho, né? Então, assim, então a West Wing, além do modelo ter, né, precisar de alguns ajustes, ainda foram feitas aí, tomadas decisões aí durante 2021 que foram bastante questionadas aí pelos investidores, né? Então, isso daí foi o mercado de IPO. Mas algumas empresas tiveram bons upsides, né? Então, uma que o Habib aqui falou bastante, a gente vai até comentar um pouco do porquê disso, né? Foi o IPO que mais teve upside em 2021 foi Intelbras. Olha que fantástico, né? Então, a Intelbras aí, 73% de upside. A Vitia, que é uma empresa de fertilizante, que o Habib também falou, né, do prospecto da abertura de capital, ou eventualmente mencionou, 54%, e a Boa Safra, também de agronegócio, né, ou alguma coisa correlata a agronegócio, 53,6% de upside. Então, assim, alguns IPOs foram bens, né, foram bem, alguns, né, na verdade a maioria, foram bem maus aí, né? E aí a gente viu também alguns IPOs bem interessantes, né, que a gente estava com expectativa que saíssem em 2021. Um é o Nubank, né? Acho que o Nubank era o que a gente tinha mais expectativa aí de abertura de capital, beleza, né, conseguiu. O outro, né, do lado negativo, né, foi o WeWork, né? Aí teve que fazer aquela gambiarra lá com uma SPAC para fazer a abertura de capital. Então, esse aí é o mercado de IPOs e a gente aparentemente tem uma perspectiva negativa para abertura de capital em 2022 devido aos cenários, né, que a gente desenhou aqui dentro dessa análise. Pois é, acho que vale a pena só comentar um pouco, né, Renato? A gente brinca, né, critica, fala das empresas, né, mas aqui a gente está falando de preço. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, Mobile ou Westwing, né, as duas que trabalham no varejo eletrônico, né, enfim, a Mobile mais voltada até para
toda a parte de imóveis, etc., a West Wing é um pouco mais voltada para decoração, né? Apesar de ter alguma correlação, isso não significa que são modelos de negócio ruins, né? Ou necessariamente empresas que são mal geridas, mas tem a ver com preço, né? Expectativa de preço. Então aqui está muito relacionado a um mercado que estava realmente bastante esticado. Então, pode ser que tenha havido a correção. Então, não necessariamente é um negócio ruim, um modelo de negócio ruim, ou uma empresa mal gerida, no caso, mal gerida como a WeWork, né, que é uma empresa bastante mal gerida, ou pelo menos era até alguns meses atrás, vamos ver se dá uma acertada, ou um modelo de negócio que não se sustenta, como, na minha opinião, o modelo de negócio da Uber, tá? Então, aqui são características um pouco diferentes, né? A gente tem enfim, aquele êxtase, né, da abertura de capital que faz com que os preços acabem subindo com múltiplos muito esticados, como o Renato comentou. Então, é uma questão de cuidado, né? Não que a empresa seja necessariamente ruim, né, ou mal gerida, mas é uma questão realmente do apetite dos investidores e daquilo que o Renato traz muito nas aulas de finanças, né? Aprender sobre valor econômico, sobre valor da empresa, né? O enterprise value, né? Fluxo de caixa descontado e todas as variáveis que entram nesse tipo de análise, que ainda vale a pena aprender, viu, pessoal? Então, isso aqui é muito importante. Tanto que, como o Renato mesmo trouxe, né, as empresas que tiveram uma valorização mais interessante têm excelentes fundamentos quando a gente fala de fluxo de caixa descontado. Intelbras, VIT, a Boa Safra, né, a gente tem fundamentos interessantes, tanto do ponto de vista estratégico como financeiro. Né? E aí, quando a gente fala de estratégia, né, tanto finanças quanto estratégia, Renato, outra coisa que vale a pena a gente comentar aqui, que foi perguntado aí para a gente no Instagram sobre fusões e aquisições. Isso vocês falam bastante nas aulas de estratégia, você, a Mayara e os demais instrutores da disciplina, né? Quais foram os maiores M&As no Brasil? E por que teve tanto M&A, né? Então o pessoal até perguntou, né? Esse negócio será que é tão recente assim aqui no Brasil? Então, esse mercado estava bem aquecido, né, Renato? O que a gente pode trazer aí? Beleza. Bom, o mercado de M&A ele foi um mercado que movimentou 5 trilhões de dólares em 2021. Então, bateu o recorde de 2007 aí, assim, muito, em muita margem, né? Aí se pergunta, né, por que teve tanto M&A? A gente ensina nas nossas aulas de estratégia que fazer boas alianças estratégicas, saber fazer boas alianças estratégicas, e uma das alianças estratégicas mais utilizadas são as aquisições, né? Se você consegue fazer bem feito, você consegue gerar muito valor. Tá? Então, você consegue, eventualmente, ao invés de você criar unidades in-house, que tem todo um time to market, etc., e todo um investimento e todas as incertezas, eventualmente, se você conseguir escolher targets para você conseguir ter algumas operações novas dentro de casa, a um valor, obviamente, né, que consiga gerar valor para o acionista no futuro, é uma das grandes habilidades dos estrategistas. Como o dinheiro estava muito farto em 2021, porque um monte de governo emitiu moeda a rodo e começou a dar muito incentivo para o mercado, até por causa da pandemia, as empresas estavam muito capitalizadas. E aí o que acontece? Como existe uma perspectiva aí, até porque tem uma inflação global, da aumento da taxa de juros global também, né? Então todos os bancos centrais eventualmente vão começar a aumentar a taxa de juros, até os Estados Unidos, né? Que já começou a diminuir os estímulos da economia e já falou que vai eventualmente começar o movimento de aumento de taxa de juros, legal, né? O que a galera tem que fazer, né? Fala assim, ó, tô com um caixa gigantesco aqui, tá? Eu tenho sempre duas opções quando eu sou um gestor de empresa, quando eu estou com um caixa muito gordo. Ou eu entrego isso para o acionista, e aí o acionista pega esse dinheiro e faz o que ele quiser, ou eu tento justificar para ele que o dinheiro dentro de casa ele vai ter uma rentabilidade maior do que se tivesse na mão dele, né? Para ele, né, deixar o dinheiro comigo para eu fazer as coisas. Todo executivo quer dinheiro no caixa da empresa para conseguir fazer as coisas, óbvio, né? Então precisa justificar o porquê que esse dinheiro está dentro do caixa. Você fazer aquisições, você dá, né, um direcionamento para esse dinheiro e é uma justificativa para o acionista. Tá? Então, isso daí foi um dos grandes impulsionadores. Né? As empresas extremamente capitalizadas, até por causa de grandes emissões, né, de dinheiro, e elas precisavam justificar o porquê, né, dessa capitalização muito grande, desse caixa muito grande para os acionistas. Caso contrário, eles iam pedir o dinheiro de volta aí via provento. Legal. Então, esse foi um dos principais. O outro é que teve muita empresa que passou por muita dificuldade. Então, muita dificuldade por causa de pandemia, etc. e tal. Eventualmente, você conseguir se juntar para conseguir unir forças, né, e ficar mais forte para enfrentar essa volatilidade que vai ter no mercado. Eventualmente, também
é uma das razões estratégicas. Então, tem várias razões, né? Razões econômicas, de oportunidade, estratégicas, entre outras, né? Eu peguei uma listinha aqui dos maiores M&As aqui do Brasil em 2021. Olha que legal, hein? Vamos pegar aqui alguns setores interessantes. Então, ó, modelos verticalizados de saúde, Hapvida e Notre Dame Intermédica, né? Eles anunciaram aquela grande fusão dos modelos, né, que estavam sendo concorrentes em aquisições, né? Então, eles estão comprando vários hospitais e vários planos de saúde, etc. Aí eles decidiram se unir. Olha que legal, né? Então, essa aí no mercado de saúde, esse é um. Carrefour e o grupo Big. Então, o Carrefour ele comprou os ativos lá do Walmart, que estava saindo do Brasil, legal, tá? Então, ele conseguiu ter lá a operação ali do Big, e aí já transformou tudo em Big, etc, né? O Big ele ia fazer abertura de capital, e aí, como prêmio de consolação, né, foi vendido para o Carrefour, legal. No varejo de moda, o grupo Soma comprou a Hering. Olha que interessante, né? Então, essa foi bem inesperada. A gente viu que o mercado de moda também teve bastante M&A. Tá? Então, a Arezzo ali liderando ali, junto com o grupo Soma, a maior parte dos M&As nesse setor. Legal, né? Magalu, né? A gente falava, né? A gente até brincava, né? Que toda semana a Magalu comprava uma empresa, aí comprou a Kabum, então foi um M&A grande, aí gastou uma bela de uma fortuna, aí, R$ 1 bilhão aí, mas também fez um follow-on, estava com bastante dinheiro, etc. A B3 comprou a Nelway, também 1,8 bilhões, né? A Nelway faz aquela parte de sistema, inteligência artificial, etc. E por último aqui, a TOTUS comprando a RD Station, também aí aqueles modelos de RP, né, que tem, né, toda aquela recorrência, etc., tentando dar uma diversificada aí, comprando os resultados digitais. Então, esse mercado de M&A aqui no Brasil teve um monte de operação, né, em vários setores. Lá fora também, então a gente viu lá a Microsoft entrando no mercado de saúde, a Oracle também, e um monte de outras empresas aí também fazendo grandes aquisições aí, até por causa disso. E eu acredito aí que a farra aqui no Brasil em 2022 vai acabar. Então, provavelmente os M&As eles vão ser muito mais cirúrgicos ali em termos estratégicos, né? Aquele negócio de excesso de caixa, etc., vai acabar. Então, eventualmente, a gente não vai ter aí, acho que vai ser M&As mais focados em oportunidades, empresas que estão em situações ruins, eventualmente vão ser vendidas aí para empresas que estão melhores no mercado. Acho que vai ser basicamente isso que vai acontecer. E alguns setores que eu acredito que esse movimento continue forte, aí vai ser aquele negócio que a gente já tinha falado em 2020, né? Mercado de saúde, a gente percebe que está tendo, né, bastante oportunidade. Mercado de educação, né, em alguns pontos, principalmente no mercado de educação, algumas empresas estão relativamente mal, vão precisar levantar um pouco de dinheiro aí para reforçar o caixa. E qualquer outro setor, né, onde empresas diversificadas vão passar por dificuldade. Então, acho que basicamente vai ser isso aí, o mercado de M&A para 2022. Pois é, e aí entrando nesse clima aqui dos mercados que você falou, de educação e saúde, né? São mercados que a gente abordou muito aqui em 2021, Renato, que realmente se movimentaram bastante. Então, no mercado de saúde, a gente falou bastante, né, da Hapvida, da Intermédica, da Prevent Senior, né? Esse ano que são os modelos verticalizados de saúde, que englobam a parte de plano de saúde e de operação de hospitais, né? Então, a gente falou bastante sobre isso, a estratégia por trás desse modelo, né? E o que aconteceu, né? O modelo sempre foi muito bom, muito rentável e começou a dar alguns probleminhas aí no final desse ano. E a gente conseguiu entender o que aconteceu, né? No caso da Intermédica, por exemplo, a gente analisou aqui o aumento da sinistralidade, ou seja, a relação entre os custos e as receitas, os custos médicos, né, e a receita que vem direto do segurado, do plano de saúde. Então, quanto mais procedimentos, né, exames e tal são realizados, menor é a margem. Isso fez com que o último resultado da Intermédica, por exemplo, fosse negativo, né, em questão de lucro líquido. Então, é uma questão realmente problemática. Então, um desafio para esse modelo manter a sinistralidade um pouco mais baixa, fortalecendo em prevenção, né, enfim, e na otimização da própria operação do hospital. Então, isso é muito importante. No caso da Prevent Senior, né, a gente teve toda a polêmica, né, em relação à CPI e tal, enfim, teve uma série de problemas aí, e
Mas ainda assim, né, enfim, eu não avaliei o último resultado, não é uma empresa de capital aberto, apesar dela ter os seus balanços disponíveis, né, mas em geral só uma vez por ano, né, e a gente avaliou no começo do ano o balanço de 2020, então a gente tem que esperar aí o balanço de 2021 sair, mas, né, a empresa aparentemente não está passando por dificuldades, mas teve toda essa crise, né, que envoltou a Prevent Senior e mostrou um possível conflito de interesse quando a gente fala do mercado de saúde quando ele é verticalizado, né, que é talvez espremer os benefícios do segurado, né, quando você tenta reduzir essa sinistralidade, tá? Então esse é um problema. Do outro lado, a gente tem a Qualicorp, que o Renato mesmo falou agora, né, que também sofreu um pouco aí na Bolsa de Valores, e a gente teve um dos IPOs aí mais bem-sucedidos da história da Bolsa, né, que foi da Redditor, e a gente tem outros modelos, né, dentro desse mercado de saúde que não é o verticalizado, né, a gente pode chamar até de horizontalizado, onde você tem um hospital separado do plano de saúde, né? E aqui você acaba realmente espremendo no segurado, por isso que os planos acabam sendo um pouco mais caros, né? Então, nesse caso, a separação aqui, no caso da Redditor, né? Enfim, uma operação bastante lucrativa também, né? A gente avaliou bem interessante o modelo, apesar de não ter essa geração de caixa que o plano de saúde promove, né? Então, isso daqui são algumas diferenças que a gente analisa bastante, né? E aí, no futuro, né, a gente vai continuar vendo esses modelos verticalizados, provavelmente crescendo, né, mas com alguma cautela por causa da sinistralidade, né? Então, é bom avaliar com cuidado esse setor. E aí a gente vai para o setor de educação. E aí a educação tem alguns movimentos interessantes, né? A Cogna, que sofreu muito na Bolsa de Valores, né? O pessoal está desconfiando das expectativas de crescimento da Cogna, ela apostou bastante no digital, né? Então o digital foi uma aposta da Cogna que parece acertada no ambiente de pandemia, mas está todo mundo querendo voltar às aulas presenciais e o mercado de educação superior está cada vez mais competitivo. Por isso, né, a gente viu, né, no caso, uma melhoria ali comparativa de empresas como a Anima Educação e a Edux, que investiram no mercado de educação médica, né? Olha só que interessante, com tickets médios muito mais altos, né, o valor da mensalidade é muito mais alto na educação médica, e que ainda assim aposta no presencial, né? Só que é uma educação que provavelmente não vai ter tanta concorrência assim, porque é um mercado que vai sempre existir, né? Diferente de algumas opções dentro do digital. Então, aqui a gente tem estratégias bem diferentes sendo lidadas aí com as empresas. E aí lá fora a gente tem lá fora não, aqui no Brasil, né, mas listadas lá fora, a Arco e a Afia, né, a Arco com educação básica também sofrendo bastante, as ações caíram bastante aí nos últimos meses, e a Afia um pouquinho melhor nesse mercado de educação médica também, né? Então a gente vê um pouco dessa tendência aí da educação médica sendo fortalecida ao longo desse ano e possivelmente ao longo do próximo ano. Então aqui uma pincelada, e a gente falou muito sobre esses mercados nos episódios do BTC Journal desse ano, hein, pessoal? Então dá uma olhada no histórico, vale muito a pena, né? Mesmo algumas informações um pouco antigas aí dos resultados dos trimestres anteriores, para entender a estratégia e também a estratégia financeira por trás de cada uma dessas operações, beleza? E aí, Renato, aqui acho que uma última pergunta que foi feita, né, para a gente finalizar e depois falar um pouquinho de perspectivas, né? Essa daqui o pessoal estava perguntando direto em aula também, viu, Renato? Por que os carros estão tão caros, né? O que aconteceu com o preço dos carros? Então vamos lá, vamos pincelar um pouco também de um tema que a gente já comentou aqui ao longo desse ano, mas que sempre vale a pena retomar. Legal. Bom, quando a gente falou sobre inflação, a gente falou bastante sobre a desorganização do supply chain mundial. E aí, essa desorganização, ela pegou em cheio, principalmente as montadoras. Em que sentido? Primeiro, porque elas tiveram, obviamente, aquela quebra de pedidos ali inicial, e um carro hoje, ele é basicamente um carro mecânico digital, né? Então, ele tem muito componente eletrônico ali e demanda bastante chip. E aí, quando o mercado de automóveis ele demanda menos chip e por causa de pandemia, home office, etc., a demanda por artigos de informática aumenta, as fábricas de chip elas destinam, né, a sua produção para o mercado principal deles, que é, obviamente, o mercado de informática.
Só que o que aconteceu é que o pessoal percebeu que a pandemia não ia ser tão pesada do jeito, né? Pelo menos o impacto na economia não ia ser tão pesado assim do jeito que o pessoal estava imaginando. E aí eles tentaram retomar, né, as produções, os volumes, né, de produção anteriores pré-pandemia. Só que aí tem um problema, né? Aquele negócio, ó, você cancelou o pedido e eu já ocupei todo aquele espaço de fábrica que era destinado para você, para a Dell, né, para a Lenovo, etc. Né? Então agora, de duas uma, ou você vai pagar muito mais caro pelo chip, né? Esse é um, né? Ou eventualmente eu também não vou, nem o que você pagando aí eu não vou conseguir, né? Porque agora eu já fechei um monte de pedido lá com a Dell, não tenho mais espaço de fábrica aí para conseguir fazer. E tem um problema que você demora pelo menos uns 3 anos para você fazer uma fábrica de chip. Então não é assim, pô, aumenta a produção, né? Não é fácil assim, né? Eu preciso fazer um capex, preciso consolidar um investimento, etc. Então tem um delay aí, né? Entre a necessidade e eventualmente aí a execução ali do projeto. Enfim, dito isso, algumas montadoras, a maior parte delas, né, começou a ter muito problema de chip. E aí, se você tem problema de chip, você não consegue fazer o carro. E aí, se você não consegue fazer o carro, né, você tem menos produção. E aí, se a demanda ela não mudou muito, né, mas a oferta diminuiu, o que vai acontecer com o preço dos carros, né? Vai aumentar para caramba, né? Aqui no Brasil ainda tem um agravante. Qual que é o agravante? Taxa de juros, né? Então, o Banco Central foi lá e desceu a lenha na taxa de juros, meteu ela a 2%. Então, o crédito automotivo estava barato. Então, o crédito automotivo estava barato e o brasileiro gosta de carro, né? Então, putz, vamos comprar carro, né? Então, a galera aumentou, né, o apetite para comprar carro e aí a oferta estava um pouco menor. E aí, obviamente, oferta e demanda para ajustar, o preço ele sobe e vai lá para casa do chapéu. Tanto é que, hoje carro de 100 mil é normal, né? Então, assim, carro de 100 mil. Antes, para mim, carro de 100 mil era carro de luxo, né? Antes que eu digo, há 2, 3 anos atrás, né? Agora, pô, qualquer carro é 100 mil reais, né? Qualquer carro é 200 mil reais, né? Então, assim, já começou a ficar um preço absurdo. Então, a desorganização do supply chain, foi uma das coisas que aumentou, né, o preço de absolutamente tudo no mundo. Né? Então, a gente viu lá preço de container mais de 10 vezes o preço pré-pandemia, etc. A gente estava até discutindo isso, né, Habib, né, sobre essa desorganização. Eu estava lendo um estudo que mostra, né, assim, por que o preço do container está tão alto? Né? A quantidade de containers hoje é menor do que em 2019? Não, é até maior. Eu falo assim, bom, se a quantidade de containers é até maior do que 2019 e a economia ainda está mais ou menos no mesmo patamar, por que o preço do container está tão alto? E aí tem toda uma análise de supply chain, né? Como é um fluxo contínuo, né? De você pega um container, manda para um lado, aí para o outro, tal, não sei o que, né? O próprio supply chain mundial já estava organizado, né? Para você conseguir pegar um container, né? E fazer, né? Ele ir cheio, né? Para várias viagens e otimizando aí o negócio. Quando veio a pandemia, a economia parou, né? E aí houve um acúmulo de containers, né, em alguns destinos, né, e uma falta de container em outros. É assim, é só devolver, né, Renato? Bem, como que vai devolver, né? Ninguém vai pegar um monte de barco e vai pegar os containers vazios assim e falar assim, ó, vamos começar de novo, hein? Vamos lá, começa tudo de novo, aí reposiciona todos os containers e começa. Não, demora, né? E como ainda o fluxo, né, de negócios mudou bastante, porque a gente viu, né, a China retomou mais cedo do que Estados Unidos, etc., tal, que o mundo de uma forma geral, ainda o fluxo, né, quando retomou, ainda estava desorganizado, ou seja, ele não estava o mesmo fluxo, né, de demanda, né, do que estava pré-pandemia. Então vai demorar, eu vi uns estudos que falam que vai demorar pelo menos uns 3 anos para você conseguir reorganizar esse negócio. Então, primeiro, desorganização das cadeias de suprimento, primeira coisa. Segundo, no caso aqui, né, do mercado automotivo, os chips, né? Então, a demanda por chips. Então, tudo isso encareceu bastante aí, né, a produção do carro, que obviamente, né, se refletiu aí no preço do carro. Então, explicando aí um pouco aí do porquê aí do preço do carro, foi isso que aconteceu. Aí, o que se faz nesse momento, então, Renato? Se você tem um carro, fica com ele, né? Fica com ele. Ou, se você tem um carro e não está usando muito, o que você vai fazer? Vende ele, porque o preço dos usados também deu aquela chicotada. E como que você sabe isso, Renato? É só ver o resultado da Movida, ver o resultado ali da Unidas, etc. A área de seminovos, que sempre teve EBITDA próximo de zero, só para você recuperar o investimento, para você conseguir comprar mais carro, Muitas vezes está começando a negativo. e às vezes negativo, exatamente. Agora está sendo uma das áreas que tem maior EBITDA. Olha que fantástico, né? Por quê? Porque o upside que você tem do preço é muito alto. Eu vi um estudo que mostra que existe uma bolha, né?
nesse negócio de carros usados. Nos Estados Unidos já está configurada a bolha, aqui no Brasil também. O que isso significa? Tem muita gente comprando carro para especular. Ah, você tem um carro, eu compro seu carro porque eu sei que eu vou vender ele mais caro, né? Então é bolha, né? Porque o carro ele tem, né, na sua característica depreciação, né? Então ele tem que perder valor depois que você compra ele, né? Ele não tem que apreciar, né? Então, se você tem carro e eventualmente não vai precisar desse carro nos próximos 2 anos, ou vai usar muito pouco, se você vender, você vai usar uma grana. Legal? Ah, então isso daí é importante, tá? E se você não tem carro, meu amiguinho, você está ferrado, você está lascado. Por que você está lascado? Porque com custo alto, o Uber vai ficar mais caro, como já ficou esse ano, tá? E eventualmente aluguel de carro, que é uma das alternativas, também vai ter um ajuste ali, até por causa do custo operacional. Então, aí tem esses dois pontos, mas basicamente é essa explicação do que os carros estão tão altos aí, o preço. Pois é, Renato, a situação é ainda pior, né, para quem não tem carro hoje, porque além de caro, né, motorista por aplicativo também está escasso, né? E a gente fez uma análise sobre toda a dinâmica de poder de barganha em relação ao Uber, né, especificamente, né? Isso deve se aplicar a outros motoristas, mas principalmente Uber Brasil, né? E o que está acontecendo? Por que existe essa desorganização dentro da Uber, né, em relação a dificuldades de conseguir motorista, né? Da Uber conseguir oferecer a sua proposta de valor de acordo para o público, né? Então, é realmente uma dificuldade aí para quem não tem carro, né? E eu também acredito que configura uma bolha. Não é possível você comprar um carro e vender ele mais caro, né? Inclusive, carro hoje em dia é melhor investimento do que muita empresa na bolsa, né? Olha só que maravilha. Isso daí é um espetáculo, mas realmente, e aqui eu vou te falar, Renato, que, enfim, tudo isso é muito triste, né? Mas lá num cantinho ali da minha mente maligna tem uma certa felicidade, que eu sempre falei, eu falei isso para você, né? Eu falava isso para alguns alunos, né? Todo mundo muito feliz, né? Com as empresas de tecnologia, tal, tudo isso, né? Uma grande hype, não sei o quê. Falei, olha, para existir uma rede social ou um aplicativo de transporte, né? Precisa ter alguma coisa por trás ali. Quem faz essa coisa por trás aí geralmente é uma empresa de semicondutores, né? E aí agora a gente percebe a importância, né? Então é uma tristeza falar, ó, eu avisei, hein, que tinha uma empresa de semicondutores ali que é importante ali atrás, mas aqui a importância é importante ressaltar o quanto a cadeia de valor exerce influência nos negócios, nos preços, né? E em toda a dinâmica da economia, né? Então não é só a ponta da cadeia de valor que importa, né? Toda a cadeia. Então é importante a gente ter isso em mente. E aí, Renato, para a gente finalizar aqui, né? A gente já está chegando, acho que 1 hora aqui de episódio. Vamos lá, então, só retomar um pouco do que a gente espera para 2022, assim, o que o pessoal que está ouvindo a gente aqui pode esperar, tem que tomar cuidado, pode ir com toda a força possível. Como é que você vê aí 2022? Bom, o 2022 ele vai ser um ano onde as empresas vão buscar bastante aumento de eficiência operacional. Isso com certeza, né? Porque o cenário macroeconômico ele não é bom. Nível de inflação vai continuar a patamares, né, relativamente altos, né, dado o nosso histórico, e nível de desemprego alto também. Tá? Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai ter uma economia muito fraca aí em 2022. Tem alguns estudos que mostram que até a gente vai ter retração de PIB, né, nos cenários mais pessimistas. Então, isso daí tudo, ele mostra que, eventualmente, as empresas vão passar por processos de aumento de eficiência operacional, que é o que acontece quando uma empresa está passando por um cenário macroeconômico ruim. Isso daí, ele vai dar bastante, a princípio, né, bastante demanda na parte de serviços, principalmente na parte de consultoria. Né? Então, consultorias de reestruturação, de otimização de processos, etc. E qualquer empresa que preste algum serviço ou forneça, né, algum produto que aumente a eficiência operacional, né, das empresas, esses setores eles vão sair ganhando. Né? Agora, quais são os setores que vão sair perdendo? Né? Como a gente sabe, taxa de juros vai se manter muito alta. Então, todo negócio que depende muito de alavancagem vai sofrer. Então, construção civil, né, vai ser um ano difícil ali para a construção civil. Esse provavelmente vai ser um ponto. Outra coisa, né? Quando a parte de consumo, como a gente já falou, né? As pessoas vão estar mais reticentes na parte de comprar supérfluos, né? Então, o varejo de supérfluos também vai sofrer bastante, eventualmente, né?
E as empresas de tecnologia, a gente tem que fazer alguma segmentação, como eu falei para vocês. Aquelas empresas de tecnologia que eventualmente, né, prestam um serviço que aumenta a eficiência, vão ganhar. Aquelas outras que, né, que trabalham mais com supérfluos, etc., coisas não essenciais, eventualmente podem sofrer. Tá? Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Se eu puder dar uma recomendação, principalmente para os nossos alunos ou os ouvintes aqui da BTC, eu, particularmente, acho que 2022 vai ser um ano onde a gente vai fazer poucos investimentos. Acho que a cautela vai ser o ponto principal ali das tomadas de decisões, né? Juntem poupança, trabalhem bastante, né? Juntem poupança, esperem, né, o cenário, principalmente o cenário político aqui do Brasil, ficar um pouco mais claro para vocês tomar algumas decisões de fazer alguns investimentos um pouco mais pesados. Então, assim, não tome nenhuma decisão assim abrupta sem saber o que provavelmente vai acontecer. Então, assim, a gente vai ter ano de eleição, a gente sabe que ano de eleição aquela volatilidade vai ser absurda, dólar vai subir, descer, tal, não sei o que, né? Então, isso daí vai trazer muita insegurança e muita incerteza, né? Então, eu já sou um cara conservador, né? Eu brinco, né? Que todo meu dinheiro está na poupança, né? Assim, então, seja conservador nos seus investimentos. Então, por mais que você veja no YouTube lá um monte de gente, não, ação, criptomoeda, etc e tal, né, se eventualmente puder dar uma recomendação aí de investimento no BTC Money, né, seja cauteloso. Tá? Com coisas com baixo risco, você vai ter uma rentabilidade relativamente boa. Tá? Então, assim, aquele negócio de juros reais negativos, etc., se tudo der certo aí e os movimentos da economia se mantiverem do jeito que elas estão sendo direcionadas, com títulos públicos, etc., você já vai ter ganho real, tá? Já em 2022. Então, assim, avalie bem, né, os investimentos que você vai fazer e não faça nenhum movimento muito agressivo aí em 2021. Segure, esteja mais claro aí, né, tenha mais claro como que vai ser a perspectiva política do Brasil, porque isso vai ser um grande direcionador do que vai acontecer no Brasil no final de 2022 e, obviamente, para frente. Pois é, eu acho que relacionado a isso, né, Renato, assim, realmente tudo a ver com eficiência operacional. Isso se reflete também no seu desenvolvimento. Você que está ouvindo a gente, né, escutando aqui, ou vendo pelo YouTube, né, quando você vai se desenvolver, procurar cursos, né, pós-graduações, etc., para se desenvolver, o cenário deve ser levado em consideração, tá? Então, é muito importante aqui a gente desenvolver esse tipo de habilidade. Isso a gente vê, o Renato agradeceu aí nossos parceiros, as empresas que têm desenvolvido treinamentos com a gente gente observa isso dentro das empresas, uma importância muito grande para temas como finanças corporativas, né, modelagem de negócios, a gente usa bastante o Excel, né, para desenvolver modelos, as empresas estão fazendo isso, as áreas dando muita importância para isso. Né? Não só Excel, mas também outras ferramentas aí para desenvolver modelagem. Né? A gente fala muito sobre estratégia, sobre negociação estratégica, temas que são envoltos dentro da eficiência operacional das empresas. Tá? Então, para você que está ouvindo a gente, né, tenha isso em mente. A gente, há cerca de 3 ou 4 anos, né, até ano passado, Renato, a gente observou muito no mercado, e eu estou no dia a dia, né, desenvolvendo junto com as empresas, treinamentos, etc. A gente via uma busca muito grande por treinamentos voltados para liderança, né? Então, treinamentos um pouco mais soft que a gente via as empresas desenvolvendo, que são um pouco mais comuns em ambientes onde você tem um pouco mais de capital fluindo, né? A liquidez está um pouco mais presente. E ao longo dos últimos meses, a gente observou uma importância muito grande das empresas para treinamentos relacionados à eficiência operacional. A gente está falando de melhoria de processo, a gente está falando de modelagem, está falando de finanças, etc. Né? Então, tudo isso é muito importante para você. Né? Fica o convite. Né? Aqui na BTC, a gente sempre deu importância para isso, a gente sempre quis prezar por esse tipo de eficiência. E é uma coisa que a gente, modéstia à parte, faz muito bem, tá? Então, se você quiser se desenvolver, os nossos cursos estão lá no site, você já ouviu a gente falando sobre eles, né? Mas dá uma olhada, o link está na descrição, btcompany.com.br, tá? Para se desenvolver nas habilidades de negócios, nas habilidades de modelagem ou de finanças e mercado financeiro, tá? Então, isso daqui vai ser muito importante para o contexto de 2022,
possivelmente 2023, e aí depois, quem sabe, a gente volta aí para um mercado um pouco mais abastado, né, onde a gente pode diversificar um pouquinho mais esses conhecimentos. Mas fica aqui a dica, que eu acho que vai ser importante para a sua carreira, para o seu futuro. E a gente fica por aqui, né, Renato? A gente já falou bastante sobre os temas aqui, não sei se tem mais algum ponto para complementar, mas vale a pena a despedida aí para o pessoal, né, para a gente entrar em 2022 com tudo, hein? Beleza, pessoal. Bom, obrigado pela audiência, né, do ano de 2021 inteiro. Agradecemos bastante aí. Queria mandar um abraço especial para o Tarcísio, né? O Tarcísio que sempre foi aí um grande, né, colaborador aí nos comentários aí do YouTube, né? E aí, então fica o meu abraço. Eu espero que 2021 tenha sido um ano muito bom para você e para todos os ouvintes e desejo para todos aí um ano de 2022 com bastante saúde e realizações aí. Só que, obviamente, né, linkando com o meu conselho, sejam bastante cautelosos aí nos investimentos. E como o Habib falou, eu sempre falo que o único investimento que o risco é basicamente zero é o investimento em você mesmo, né? Não estou falando para fazer curso na BTC, não. Pode fazer curso na BTC. Acho que a gente tem bastante bagagem aí já de mais de 10 anos aí, principalmente na parte de finanças, eficiência operacional, estratégia e também, né, alguns temas mais ligados à liderança, etc. e tal, mas eu acho que tem bastante opção no mercado aí para vocês se desenvolverem. Invista em você, acho que esse investimento em momentos bons e ruins é sempre o melhor investimento que você tem como opção. Muito melhor do que criptomoeda, etc. e tal, né? Então, invista em você em 2022 que você não vai se arrepender, né, no futuro próximo. Legal? Então, desejo a todos uma boa passagem de ano e a gente se vê em 2022. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora. Também desejo aí os melhores votos para 2022. Um feliz ano novo. Aproveite as festas. Dê importância para sua família também, né? Para as pessoas próximas a você, né? Que isso tem que ficar cada vez mais forte. Aí vai te trazer um pouco mais de tranquilidade também, esperamos, né? Cautela e um excelente 2022 para você. Que as coisas deem certo e que você busque esse seu desenvolvimento, que eu concordo com o Renato, o desenvolvimento em você mesmo, né? Com a BTC ou com quem quer que você escolha aí para se desenvolver. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.